Uma vez, da serpente do vagabundo, vocês já ouviram essa história? Ele contando? Já? A serpente começou a perseguir um vagalume. E atrás do vagalume, e vindo atrás, querendo comer o vagalume. Aí tá, o vagalume fugindo dela, a serpente atrás, o vagalume fugindo, a serpente atrás. Até que uma hora, a serpente encurralou o vagalume. Aí o vagalume falou para a serpente: olha, tudo bem, você vai me comer. Mas só me explica só uma coisinha, você não é o meu predador. Por que você está me perseguindo desse jeito? Aí a serpente falou para ela: porque a sua luz me incomoda. Você está entendendo? A sua luz está me incomodando. Mas ele era perseguido porque ele brilhava. Assim é você carrega uma luz. Se você é um cristão, um verdadeiro cristão, a Bíblia diz assim: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Como você é uma pessoa de Jesus, você passou a ser uma pessoa de Jesus, você recebe a palavra, você é uma pessoa que ilumina, você agora é uma luz. E essa luz, ela irrita os espíritos malignos. Aquelas pessoas que estão nas trevas, que tem um espírito negativo das trevas naquela pessoa, se irrita com você. Mas, pastor, qual o motivo de se irritar? Primeiro, porque ele já se irrita porque a presença de Jesus incomoda os demônios, com certeza. Lembra quando Jesus chegou lá, o endemoniado gadareno bateu o olho de Jesus? Que tem lá contigo, Jesus? Venha, conjura-te que não venha me... Como é que ele falou? Não venha me atormentar antes da hora. Porque a presença de Jesus atormentava aqueles espíritos. Você não precisa falar nada. Se você é uma pessoa de Deus, você orou, ouviu a palavra, aí você chega num lugar, só a sua presença já irrita a pessoa. Você, mas eu não fiz nada, não falei nada, a pessoa já está estressada comigo. Você está entendendo? Aí você chega no trabalho e fala: você viu a caneta que estava aqui? E porcaria de caneta? Eu vou saber de caneta, meu setor é outro. Você fica assim do nada. Mas eu não fiz nada. É o que está nela. A luz chegou, gente. Mesmo se você não falar nada, você carrega essa luz. Isso não é uma brincadeira, não. É que tem coisas que o apóstolo Paulo falou que a gente não podia dar comida sólida ainda, porque eles não estavam preparados. Tinha que dar só um peitinho no mingau. Então, tem coisas que eu não falo, que talvez você não esteja preparado ainda, mas vai estar um dia. Essa luz não é uma coisa assim de, como é que é? Uma comparação, uma parábola. Não, é luz mesmo. E é forte. E isso incomoda o demônio. Você está entendendo? E outra coisa, as suas boas obras, que a Bíblia falou isso, né? Que as suas boas obras, vamos dar um pulinho lá rapidinho, para me explicar a vocês melhor. O celular está aí, outro. Mas está lá no livro de Mateus. Isso aqui é sério, você tem que entender isso aqui. Sabe por quê? Porque senão, demônio vai lá, usa uma pessoa lá para... nem precisou, já achei. Manda de Deus. Caiu certinho na página. Então, olha o que está escrito aqui. Ó. Eu achei, mas também não falei onde que estava. Mateus. Mateus 5. Eu achei, mas só achei mesmo. É Mateus 5. Era uma pirâmide só. Eu não consegui. Cheguei primeiro.
Então, pessoal, aí, Mateus 5, lá no versículo 13, acharei? Mateus 5, 13. Amém? Acharam? Olha o que está escrito assim. Os discípulos, o que eu acabei de falar que a gente é o quê? Antes disso, também falei que a gente somos discípulos, não é isso? Os discípulos são o sal da terra e são o que, pessoal? A luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for isso, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Agora, esse trecho aqui que eu queria que você entendesse, ó. Vós sois o que, pessoal? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos entender uma coisa aqui. A luz de Jesus não tem como você esconder. Ela brilha forte. Você entendeu? Quer ver? Já aconteceu com você, da pessoa estar conversando com você do nada na rua? Se isso não aconteceu, ainda vai acontecer. Ou você está conversando e tal, daqui a pouco você é da igreja, não é? Porque essa luz brilha, não tem jeito. A pessoa reconhece que você é uma pessoa de Deus. Você pode estar até no meio dos incrédulos, mas você é reconhecido. Uma vez o pastor Mota disse um homem que ele se desviou e foi para o mundão e estava lá bebendo, fazendo um montão de coisa. E o pessoal que ele estava no meio ali, que era tudo incrédulo, chegou para ele, aí conversa vai, conversa vem, e ele falou que era desviado. O pessoal do mundo bebendo falou com ele: rapaz, saiu da igreja por quê? Por causa disso. Pelo amor, faz isso não. A pior coisa que você fez na sua vida, volta para Jesus. O pessoal do mundo. Eles reconhecem esse brilho. É impossível, não é? Que essa luz brilha forte. As pessoas reconhecem, vê o brilho do Espírito Santo em você. É isso que incomoda os demônios. E o que mais incomoda? Preste atenção aqui, ó. Agora preste atenção, que todos que estão na casa, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como, pessoal? Como que eu posso resplandecer a luz? Para que veja as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Deixa eu te explicar uma coisa. Você vai vindo para a igreja, você vai aprendendo com Jesus a fazer o certo. E quando você chega no meio de um montão de gente que faz o errado, você não precisa falar nada, só em você estar fazendo o certo, você já incomoda. Porque os demônios que estão fazendo aquelas pessoas fazer errado, fica chateado, porque por causa do seu comportamento, aquela pessoa está enxergando uma luz. Às vezes as pessoas olham para você e enxergam uma solução da vida delas em você, sabia? Irmão, poxa, essa pessoa aí foi lá, ficou com Jesus, conseguiu. Eu vou conseguir também. Um tempo atrás aí eu botei um testemunho meu, da minha libertação dos vícios, um testemunho. Aí foi uma pessoa mandou uma mensagem para mim, viu no Face meu testemunho e mandou uma mensagem. Poxa, pastora, que testemunho. Eu estou passando a mesma coisa que a senhora passou. Mas eu estou vendo aqui que Deus pode operar um milagre se Ele fez isso na vida da senhora. Então Ele vai fazer na minha vida também. A luz resplandeceu, tá vendo? Ela iluminou a mente dela, ela entendeu que ela também pode ser abençoada. Você já viu
a importância que tem uma luz? Tu já imaginou que isso aqui? Imagina que isso aqui tivesse tudo escuro agora. Tudo escuro. Se tivesse tudo escuro, um sinalzinho de luz já ia ser uma bênção aqui. Entendeu? Então, um pouquinho de luz que você... eu não tenho muito entendimento da palavra, estou começando agora, mas um pouquinho de luz, ou até mesmo seu testemunho, que Deus fez na sua vida, que você já foi liberta até aqui, isso é uma luz que você está resplandecendo, pessoal, para ajudar outras pessoas. E o inimigo, ele fica furioso, porque ele não quer que as pessoas vejam em você o que Jesus é capaz de fazer. Entendeu? Ele não quer que o inimigo luta para você não contar seu testemunho para ninguém. Não tem conta não, porque o pessoal vai achar isso. Mentira. Porque sabe que se a pessoa ouvir seu testemunho, a pessoa vai ficar, poxa, glória a Deus, então tem jeito para mim também. E às vezes o demônio, você vai contar o testemunho por quê? Você ainda não é liberto de tudo, então você vai contar o testemunho só no céu. Porque todos nós estamos aprendendo. Então você assim, eu não vou contar meu testemunho. Porque tem gente que fala isso. Eu não vou contar o testemunho porque eu estou aprendendo. Eu também estou aprendendo. Então eu não vou contar o testemunho só quando eu chegar lá no céu. Porque só lá que eu já vou ter aprendido. Você tem que ir andando e de acordo com o que Deus já fez na sua vida, você vai contando seu testemunho. Vai sendo liberto, vai contando. Você não pode se calar. O diabo quer que você se cale. Você não deu um testemunho, você não deu uma palavra, você tem a palavra da vida, está em você. Você tem uma luz que resplandece, que ajuda outras pessoas. E muitas das vezes essa luz, ela pode causar duas coisas. Ou a libertação daqueles que querem, tem o coração quebrantado, né? Ou se a pessoa estiver muito endemoniada, essa luz vai causar raiva nelas. Porque não é no caso delas, é o que está nelas. Porque você já tentou olhar para aquela luz muito forte do sol? Já? Outro dia eu estava dirigindo, caraca, uma luz fortuna assim, ó. Quando eu tentei olhar assim para a pista assim, eu não vi mais nada. Ofuscou minha visão. Muito forte a luz, não é isso? Assim é os espíritos quando vê você. Entendeu? Aquela luz incomoda eles. Aí o que eles fazem? Ataca você. É onde o diabo usa lá a pessoa para te xingar, tratar mal. E se você não entender isso, o que você vai fazer? Você vai ficar com raiva, você vai revidar, você vai xingar a pessoa também, que aí você cai no laço. Você já entendeu que você é um cristão? Já? Então, isso aí é o inimigo, isso é porque eu resplandeço na luz, eu vou orar. Vou orar, vou repreender, não vou cair nesse laço não. Estão entendendo? Sim ou não? Agora eu vou falar no livro de João, rapidinho. Isso aqui vocês já viram, né? Por que a luz, a história lá da cobrinha com o vagalume, entendeu? Porque você é uma luz, você ilumina. Agora, lá no livro de João, isso é importante, pessoal. Se você fosse do mundo, o mundo ia amar você. Você vai se convertendo, quem vai amar você mais é o pessoal que está tudo na luz. Aqueles cristãos, porque se você visse a comunidade dos primeiros cristãos, você ia ver isso. O povo estimava eles, mas não é todo mundo que se juntava com eles, não. Eles estavam juntos entre eles. Os novos que foram nascidos de novo, eles se reuniam mais entre eles. Porque o povo de fora não se juntava. Gostavam dele, mas não se juntavam muito. Mas por quê? Porque eles tinham tudo em comum. Entendeu? Eles ali um gostavam do outro, um aprendiam a respeitar o outro. E não é assim às vezes. Às vezes você lá fora, você não vai ter um tratamento com o irmão, às vezes aqui na igreja. Vai ter pessoas que gostam de você, vai ter pessoas que vão te odiar. Você tem que aprender a lidar com isso. Porque até Jesus teve que lidar com isso. Entendeu? Você vai ter que aprender para não manchar seu coração. Pastor, acontece com você? Sim. Só que eu oro a Deus, eu perdoo a pessoa, não vou destruir minha vida, meu ministério, os sonhos que Deus tem para mim, por causa da pessoa que não gosta de mim. Ela não gosta de mim, eu vou falar igual a Joyce Meyer, quem está com problema é ela, não sou eu. Eu não fiz nada com ela, ela não gosta de mim, o problema está em quem?
pessoa, eu vou viver minha vida, irmão. Na época de Jesus, aquelas pessoas lá que crucificou ele, né? Tem aquelas pessoas que crucificou ele? O problema daquelas pessoas que crucificou ele estava em quem? Estava em Jesus ou estava nelas? Não estava nelas, não estava em Jesus. Eles que estavam com problema, Jesus perdoou, deixou o barco correr. Você vai guardar raiva, fica com raiva, fica chateado, você abraça a sua bênção. Não suja o seu coração, não. Porque Jesus avisou isso, quer ver? João 15. Olha só, ele ensinou direitinho os discípulos já para a gente não cair nessas armadilhas, entendeu? João 15. Toda pessoa que aceitou Jesus, se você é de Jesus, você vai ser perseguido, porque o diabo não persegue quem é dele. Mas por que ele não persegue quem é dele? Porque já está na mão dele, irmão. A pessoa já está perdida mesmo. A pessoa morrer daquele jeito, a pessoa vai para o Hades. Então é como se já tivesse ganho. Ele não vai tentar derrubar aqueles que já estão na mão dele, mas aqueles que não estão, aí ele tenta derrubar. Entendeu? Porque você não estando na mão dele, você pertence a Deus. Você sendo de Deus, o diabo não consegue destruir você. Ele vai conseguir, ele vai tentar por algumas estratégias, usando alguém para perseguir você. Ele tenta com pornografia. Eu sempre prego isso aqui. Pastor, por que você prega tanto sobre pornografia? Porque você já viu o que aconteceu com Sodoma e Gomorra por causa de pornografia? Foi uma cidade que Deus mandou destruir ela a fogo. Porque lá era muita pornografia. E Jesus Cristo, hoje de manhã eu preguei isso aqui. Lá em Colossenses 3, se você depois quiser ler em casa, Colossenses 3. Porque já estás mortos com Cristo. E vós já ressuscitaste com Ele. Pastor, como assim? Como que eu estou morta? Eu só estou vivendo, estou falando, estou conversando. Como que eu estou morta? Como assim? Me explica isso. Quem foi batizado, levanta a mão. Batizado. Quando você foi batizado, houve tipo um transplante de vida ali. Você não entregou sua vida a Jesus? Quando a pessoa é batizada, Jesus pegou a sua vida. Você deu para ele, ele pegou. É dele, não é isso? Você deu, ele pegou. Ele pegou a sua vida. E a Bíblia diz que a sua vida está escondida lá com ele em Deus. E ele pegou a vida dele e colocou em você. Você, depois que é batizado, você não vive mais com a sua vida. Essa vida agora é a vida de Cristo que está em você. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse assim: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Você entendeu? Você agora, você morreu para o pecado, nasceu para Jesus, para viver para Jesus. É isso que é o batismo. A vida de Jesus está em você. Então, o que acontece quando você está com a vida de Jesus? Com a vida de Jesus, você tenta cometer os mesmos pecados que você fazia lá atrás, não é mais a mesma coisa. Repara só, toda vez que você tenta fazer o que você fazia antes do batismo, não é legal. É uma ferroada, é um sofrimento que vem. Você faz, mas se dá mal. Mas por que isso me deu mal? Porque Jesus, você está tentando cometer os pecados que você cometia com a vida de Jesus em você. Por exemplo, Jesus mora em mim, eu bebia antes. Depois que eu fui batizada, essa vida agora que está em mim é de Jesus. Então, se eu for tomar um birinate, eu estou forçando Jesus a tomar um birinate. Que a vida dele é que está em mim. Aí eu tenho um casinho errado aí, vou para o hotel, vou fazer um trocinho que não deve. Eu estou forçando Jesus a ir para o hotel comigo, fazer aquilo ali comigo. Tudo que eu fizer, eu estou fazendo agora com a vida de Jesus, não é
é mais com a minha vida. Antigamente era, mas depois que eu entreguei para ele a minha vida, não é mais com a minha vida. Aí eu vou lá para a pornografiazinha lá. Eu estou forçando Jesus a fazer aquilo ali. Jesus é santo, gente. Entendeu? Jesus é santo. Jesus não quer saber disso. Então a gente tem que vigiar. Quando você foi batizado, você tem que ter esse entendimento. Peraí, Jesus mora em mim. Agora é a vida dele. Então ele vê o que eu vejo. Ele sabe o que eu penso. Jesus sabe o que você vai falar antes de você abrir a boca. Entendeu? Você vai fazer uma maldade para alguém, você está cheio de ódio lá dentro, Jesus está incomodado com isso lá dentro, porque Jesus não quer ficar com ódio lá dentro. Jesus é santo. Por isso que a gente tem que começar aquela limpezazinha do templo de Deus, porque você tem que começar a santificar para Deus. Jesus, ele mora em você, ele habita em você. Diz que essas coisinhas a gente tem que parar. Eu hoje de manhã, eu não gosto de estar falando isso, que isso aí é uma coisa assim, eu vou te falar um negócio para você, meu passado, eu não gosto de mexer muito no meu passado. Meu passado só para contar testemunho. Mas eu antigamente, lá em casa, era cheio de pornografia. Eu gosto de botar um telão lá na varanda, os meus CD eram tudo praticamente pornográfico. Eles botavam minhas músicas que eu ouvia, era apologia ao crime, era proibidão. Era aquilo, naquilo, não sei o que, as músicas que eu, na caixa de som. Depois que eu ouvia esse baixinho escondido dentro de casa, a Natasha era pequenininha, tu lembra disso, né? Mais ou menos. O pai dela, mesmo sendo do mundo, às vezes ele brigava comigo. Ele ficava chateado, porque ele falava, Fabiana, a gente tem, eu sei que você pode ouvir essa música, mas a gente tem a Natasha é menina. E ela ficou ouvindo isso aí. Eu botava a caixa de som e virava para a rua. O pessoal passava lá e tá, aquilo, né? É sério, irmão, eu fazia isso. E aí, não satisfeito com a música, eu ainda botava a televisão lá no alto, assim, o pessoal passava, tinha gente que passava e ela ficava olhando, porque tem gente que gosta de olhar assim, às vezes passava a pessoa vindo dar festa, já tomou um vinho, e aí, legal, e dançava e tudo. Nossa varanda tinha um joguinho de luz. Meu marido instalou luz. Nossa varanda não, era o nosso quarto que tinha. O nosso quarto era lá de fora. O nosso quarto tinha aquele joguinho de luz assim, ó, colorido. E ainda tinha mais outra lá que ele pegou, que ficava piscando assim, igual aquela dali que tá. Não tem uma que tá assim, ó, na rua. Fica assim mesmo. E o pessoal olhava de longe, aí teve uma vez que o cara chegou lá. E aí, vem de cerveja aí? Eu meu marido, que cerveja? Você é minha casa. Caraca! No som ligado, aquela luz, eu pensei que isso era um bar. Era terrível. Irmão, vou te falar um negócio pra você. Deus que me perdoe, meu Deus, que arrependimento que eu tenho, mas eu fui uma ferramenta satânica na mão do diabo. Eu era terrível, gente. Eu era terrível. Só Jesus na minha vida. E caixas e mais caixas de cerveja. Toma de droga. Era assim. Coisa séria. A nossa varanda tinha um murinho assim e tinha aqueles caninhos, igual tem ali, ó. E quando eu agarrava naquele caninho dançando funk, era na beira da rua, gente. Sério, com um shortinho pequenininho, eu agarrava nele. Tô te falando, Deus que me perdeu quando eu lembro, eu fico, meu Deus. Oi? Não era eu, gente. Depois o pastor falou assim, Fabiana, eu demorei anos para me libertar dessas culpas, sabe? Aí o pastor Fabiana, que não era você não, foi aquele diabo, você é uma boa pessoa. Gente, eu era terrível. Só que quando eu conheci Jesus, que eu fui aprendendo com Jesus, o pastor nunca mandou, nunca falou isso não, só que ele ensinava a palavra. Uma vez eu cheguei lá em casa, ouvi a palavra de Deus, eu tinha roupa de fantasia de carnaval, pulava carnaval. Pular mesmo. Falar, eu falei, eu mesmo fazia minha própria fantasia. Eu tinha fantasia de tiazinha, de mais não sei o que, de mais não sei o que, CD pornográfico, eu tinha tudo isso. Um dia eu ouvi a palavra na igreja, eu falei, não adianta eu estar na igreja, que o pastor pregou assim, porque não és frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei pela minha boca. Eu falei, não adianta eu estar na igreja, em cima do muro. Eu tenho que acabar com isso.
eu tenho que, não, quero uma vida séria com Deus. Eu fui embora para cá sozinha. Cheguei em casa, eu peguei aquela roupa todinha, CD, tudo que tinha direito. Eu sozinha já fiz uma montanha assim no quintal. Peguei 1 litro de álcool, joguei, botei fogo, fiquei sentada olhando. Fogo queimando. Botei fogo em tudo. Falei, não quero, Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Acabei com aquilo tudo. Acabou aqui. Você entendeu? Era pince para tudo quanto é lugar, maquiar, tatuagem. Eu tenho tatuagem a gente não tem como remover. Eu tenho tatuagem. Mas as pinças eu tirei, eu tinha pince no umbigo, tirei pince, tirei tudo. Então, agora eu vou servir a Jesus mesmo. Por isso que eu falo para você que conversão é uma mudança. Você muda. Você está entendendo? Hoje em dia, eu vou te falar um negócio, eu tenho nojo de pornografia. Às vezes o pessoal bota os troços nojentos aí no Face, eu até bloqueio porque eu não quero ver. Porque hoje quem mora em mim é Jesus. Quem já ouviu aquele filme, O Bruxo e o Executivo, né, Nanda? Já viram? O Bruxo e o Executivo? Vocês têm que ver aquele filme. Eu não posso dar spoiler não, mas no final ele põe uma placa aqui, sob nova direção. Entendeu? Isso aconteceu comigo. Teve uma hora que o diabo veio, quando ele olhou lá para dentro, sob nova direção, filho, vai embora. Aqui agora quem domina aqui é Jesus, acabou. Entendeu? Até hoje eu mudei. E eu era terrível. Eu era terrível, só Jesus sabe. A minha casa tinha revistinha pornográfica, embaixo dos troços. Entendeu? Acabou. Hoje em dia não existe, não quero mais. Você nasce de novo, você toma nojo daquilo ali. Quando Jesus entra em você, eu nem posso fazer isso. Jesus mora em mim. Se eu fizer isso, ele está vendo aquilo junto comigo. Eu não vou fazer isso com Jesus. Ele é santo. Você está entendendo o que é uma conversão? Quando eu falo de conversão, eu me converti nele. Eu sei de onde eu vim. Entendeu? Eu era considerada a ovelha negra da família. Não é só isso que eu fazia, não. Eu xingava minha mãe. Irmão, era terrível, eu mentia. Eu mentia para você brincando, entendeu? Eu chegava na casa do meu pai, tem que fazer crianças sem leite. Sem leite, Samuel ainda não recebeu. Não tem nada em casa. Tinha como você emprestar um dinheiro aí? Tem! Quanto? Tanto. Poxa, pai, obrigada, valeu. Samuel já estava na esquina para a gente pagou para chegar. Entendeu? O dinheiro não era para comprar leite. Eu já ia direto para a boca. Eu mentia. Uma vez eu fui vender pão na rua. Passava lá, ô tiozinho, tiazinha. Poxa, por favor, o bebê em casa, o bebê está sem leite, sem fralda. Compra um pãozinho, é só para ajudar. Poxa, tio. Aí a pessoa ia lá dentro. Novinha assim, já é. Aí ia lá, comprava. Passava o dia todo mentindo, falando isso. No final da noite eu pegava aquele dinheiro ali, eu não tinha filho na época. Eu pegava aquele dinheiro ali, juntava com os outros colegas que já tinham ido. Aí sabe qual era o leite? A gente comprava garrafa de caninha da roça, espremia limão dentro, fazia aquelas garrafas de 2 litros de cachaça com limão e ia beber. Aí botava um radinho lá. Tinha lá onde a gente morava, lá no bairro, tinha um lugarzinho assim que tinha gramado, a gente botava um radinho ali, irmão, ali a gente arraiava a noite bebendo. Mentira, falava pro pessoal, então leitinho, que leitinho, irmão, nem filha não tinha. Eu era terrível. Quem olha pra mim assim, olha, isso meu pastor é difícil de acreditar. O pastor fala, até o meu pastor. Olha que o meu pastor, ele tem o quê, Natasha? 50 anos, 50 de evangelho. De evangelho, que ele é pastor, uns 40 e poucos anos, né? 40 e poucos anos que ele é pastor. Ele disse que já viu pessoa comer sapo vivo, já viu pessoa comer defunto. Mas ele fala mesmo, ele fala, olhando para a Fabiana, quando ela conta o testemunho, não parece que ela fazia isso. Porque essas coisas, né? Eu fazia, irmã, eu era igual já
era picareta, entendeu? Jesus mudou, né? O Jacó, ele mudou. Sabia que a palavra Jacó significa enganador? Enganador. Jacó era enganador, porque ele mentia, ele tomou opinião do irmão dele, era cheio de malandragem, mas ele teve um encontro com Deus no Peniel, né? Ele teve um encontro com Deus, Deus tocou nele, lutou com o anjo. Aí ele diz assim, agora sim, agora você é um homem de Deus, porque você lutou com o homem, com os homens, e você lutou com o homem e com Deus, e você venceu. Aí ele se tornou Israel, dali para lá ele não era mais Jacó, Israel. Entendeu? Ele mudou. É igual o Saulo. Saulo, ele era perseguidor de cristãos, terrível. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, ele não era mais Saulo, agora ele era Paulo. Entendeu? Pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias, ele mudou. Moisés, lá atrás, o Moisés matou um homem. Se fosse para a sociedade, é para ser considerado um assassino, né? Mas depois que Moisés teve um encontro com Deus na sarça ardente, ele mudou. Aí ele se tornou um grande profeta de Deus. Foi o único homem que viu Deus de costas, Moisés. Entendeu? Então, o evangelho é mudança, conversão. Você muda. Você não quer mais saber disso. E não é nada à força, não. O meu pastor nunca me obrigou a nada. É assim, eu ouvindo a palavra, eu fui mudando. Um dia eu lembro que eu estava na igreja e eu ouvi uma palavra. Aí tá, eu ouvi a palavra num dia. Aí quando chegou o final de semana, Samuel, amor, vamos tomar uma cerveja. Eu falei, vamos embora. Eu ainda não era liberta. Eu estava já no pastor Mota, mas eu ainda não era liberta. Vamos lá tomar uma cerveja, vamos embora. Aí, tomando a cerveja e tal, a cerveja estava meio esquisita, hein? Estava ficando, amor, vamos embora. Porque, sei lá, mas por que era bom, tá frio, era uma épocazinha fria assim. Aí, então vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma cerveja, a gente leva a cerveja para casa. Foi o carro, passou na garrafa. E eu desviei daquela garrafa 2 vezes hoje, eu não passei de carro, eu passava assim. Então, o que acontece? Ele falou assim, vamos comprar uma cerveja e a gente toma uma cerveja em casa. Ele tá bom, então leva a cerveja. Chegou em casa, estava todo mundo dormindo já, ele foi lá na televisão, botou um filme pornográfico, que a gente assistia filme pornográfico, e aí pegou as cervejas e botou lá, a gente tomando. Irmão, anos que eu assistia filme pornográfico com ele. Ai, irmão, aquele dia eu não consegui assistir aquele filme como eu assistia antes. O que mudou no filme? Nada, foi em mim. Você está entendendo? A palavra, eu comecei a ouvir a palavra, e aí, enquanto eu estava assistindo o filme, eu estava pensando que essas pessoas aí é templo de Deus, gente. Olha o que o diabo está fazendo com essas meninas. Na minha mente, eu mudei meu jeito de pensar. Eu falei, cara, que é o templo de Deus, onde Deus habita. E aí eu fiquei pensando, poxa, imagina a mãe dessas meninas. Né? E o diabo está fazendo isso aí, depois vai querer matar elas por salário do pecado dela. Mas pronto, eu comecei a espiritualizar aquilo ali que mudou minha mente, entendeu? Bom, posso pedir uma coisa? O que foi? Eu vou deitar. Não, mas você vai deitar porque eu falo, mas você está se sentindo bem? Eu não estou se sentindo bem, não, eu vou deitar. Mas eu não estava se sentindo passando mal. O meu coração estava mudando. Essa foi a última vez que eu vi um filme pornográfico. De lá para cá eu nunca mais consegui ver nada pornográfico. Nada. Eu não forcei logo ele de cara, não. Às vezes ele fica, não, se quiser ver, você vai ver, você não vou não. Eu fui começando a mudar. E depois o meu marido se converteu, ele também parou com isso. Pegou tudo quanto é fita, tudo que tinha lá, a gente botando fogo em tudo, acabou tudo. Você está entendendo? Então, às vezes tem pessoas, pastor, mas você fala assim, mas a gente vir do mundo assim, mudar é impossível. Que é impossível, irmão? Pelo amor de Deus, eu mudei, mas é impossível. Não é impossível, não. É uma questão de você ir orando, Senhor, eu quero ser santo, igual sou, quero. Não existe ninguém perfeito. Entendeu? Mas você vai, aos pouquinhos, você vai pedindo força a Deus, você livrar daquilo ali. Porque o pecado, ele tem 2 caras. Ele só tem 2 saídas. Ou você vence ele, ou ele destrói você, um dos 2.
Não tem para onde correr, ele separa você de Jesus. E eu, quando conheci Jesus me libertou das drogas, eu passei a amar Jesus. Entendeu? Ficou uma gratidão tão grande, eu fiquei tão feliz. Depois, o dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo, foi um dos melhores dias, assim, que eu fiquei mais feliz da vida. Eu não queria me afastar mais de Jesus. Aí eu comecei a entender que o pecado ia me afastar dele. Aí foi onde eu comecei a lutar. Não, Senhor, para não ficar longe do Senhor, não, pelo amor de Deus. Eu fiquei anos longe do Senhor, melhor abrir mão do pecado. E aí eu comecei a orar, comecei a pedir força a Deus. Entendeu como é que é? Funciona desse jeito, pessoal. Então, aqui, vamos rapidinho, gente. É só um versículozinho aqui. Lá no João 15, versículo 18. Acharam aí? Olha o que ele está falando aqui, ó. Se o mundo vos odeia, porque a palavra aborrece significa odeia. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que vós que ele odiou a mim. Jesus está falando, se alguém odiar vocês, alguém do mundo, né, saiba que já odiaram Jesus lá atrás. E você é um discípulo de Jesus. Então, se você é uma pessoa de Jesus, vai ter pessoas que te amam. Deus vai botar pessoas no teu caminho até que te amam. Talvez até mais que a sua família. Tem isso também. Às vezes você vem para a igreja, tem pessoas que te entendem melhor do que um parente seu. Porque a palavra diz que há amigos mais chegados que irmãos. Entendeu? Só que o que acontece? Vai ter também a oposição daquelas pessoas que não aceitam a palavra. Essas não vão gostar de você. A questão entrega, a questão gosta da palavra, eles ficam contra. E isso, às vezes, até da sua própria família. Você tem que ir orando para que ele venha ser liberto. E Deus ia abrir os olhos dele. Porque Jesus, os próprios irmãos de Jesus mandou prender ele dizendo que ele estava doido. Por causa da palavra. Mas lá na frente eles se converteram. Quem vendeu José como escravo? Quem, pessoal? Os próprios irmãos dele. Entendeu? Tá certo, José foi orando por eles, perdoou, mas eles afundaram José lá, venderam como escravo. Você está entendendo? Então você tem que entender isso. Não é ficar com raiva, com ódio, senão você está manchando seu coração também. Jesus já avisou. Aí ele está dizendo aqui, ó. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que é seu, não é isso? Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso que o mundo vos odeia. Pastor, mas como assim que eu não sou do mundo, se eu estou aqui no mundo? Você está aqui no mundo, mas agora você tem uma natureza de Deus. Uma natureza espiritual. Por isso que Jesus falou para Nicodemo, né? É necessário Moisés nascer de novo, porque eu nasci da carne, é carne, nasci do espírito, é espírito. E as pessoas que nascem da carne, elas não entendem você. Elas acham que você é maluco, você é fanático. Entendeu? E aí, fanatismo, elas não entendem, porque elas estão na carne. Você agora é uma pessoa espiritual. Você está entendendo? Você agora tem a natureza de Deus. Então ele está falando aqui, ó. Por isso o mundo vos odeia. No 20, lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. Não é isso que está escrito. Se perseguiram Jesus, não perseguiram isso também. Não pensa você que a pastora Fabiana, que ela é de Deus, vai todo mundo falar bem dela e desse ministério. Se fizer isso, irmão, estou perdida. A árvore, quando ela dá fruto, ela é apedrejada. Quanto mais fruto ela dá, mais apedrejada é. Vai ter pessoa, quanto mais crescer isso aqui, vai ter pessoa que vai dizer que eu sou falsa pastora, que eu estou me escondendo para lá da Bíblia, um monte de coisa. Você está indo lá naquela pastora, nem existe pastora mulher, vão falar de tudo quanto é jeito. Mas isso é bom, para mim é bom. É sinal que a minha luz está alcançando, está brilhando. Mas se eu ainda apagar, ninguém está falando nada. Aí ele está dizendo aqui, ó.
Cadê? Perseguir também perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Às vezes você fala uma palavra para alguém, a pessoa fica até com raiva de você na hora. Mas aquela sementezinha foi plantada. Depois aquela pessoa, às vezes acontece isso, aquela pessoa que tanto te tratou mal, ainda procura você para te pedir oração. Você fica assim, você vê a mensagem da pessoa, fulano, meu Deus, só pode ser para me esculhambar. Quando você abre, fulano, tem que você orar por mim. Entendeu? Ela percebeu, ela entendeu o ser de Deus que precisa até da sua oração. Aí ele está dizendo aqui, mas tudo isso vos farão por quê, pessoal? Por causa do meu nome. Não é porque vocês não prestam, não vale nada, não é nada disso. Eles vão fazer isso porque você carrega Jesus, você é um cristão. Aí ele está dizendo aqui, se eu não pulei não. Porque, mas tudo isso fala por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Vamos dar uma paradinha aqui, até aqui. A pessoa está te perseguindo, ela está te odiando porque ela não conhece Deus. Você está entendendo? Você conhece, ela não. Por isso que ela está fazendo isso. Ai, pastor, o que eu devo fazer? Ora para ela conhecer Deus também. Entendeu? Que se você esculhambar a pessoa também, você é diferente. Você não tem que pagar com a mesma moeda. A pessoa está te odiando porque não conhece Deus. Você está odiando ela por quê? Se você conhece a Deus. Você é diferente. Ora por ela. Você já sabe, ela não conhece Jesus, então o diabo está usando ela para te atacar. Você vai orando pela pessoa e vai mantendo seu coração limpo. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando você for orar, pastora, não dá para me ter amizade com aquela pessoa, toda vez que eu chego perto, ela me esculhamba de novo. Deixa ela no cantinho dela, mas quando você for orar, perdoa aquela pessoa. Está lá no livro de Marcos 11. Quando estiveres orando, procura lembrar se você tem alguma coisa contra alguém e perdoa, para que o Pai que está no céu também vos perdoe. Senão você fica preso. Você não perdoa a pessoa, mas Deus também não pode perdoar, porque você não perdoou a pessoa. E perdoar, às vezes a pessoa entende errado. Mas se eu perdoar, eu vou ter que ficar indo lá e a pessoa está me tratando mal. Não, você pode muito bem perdoar e deixa a pessoa quietinha lá orando. Você está entendendo? Só que você não guarda ódio, mágoa, nada disso. Se a pessoa precisar de você amanhã ou depois de um pão, se você tiver, você dá. Não tem como dar aquela amizade para não dar ruim, mas você dá. Mas evita, você já sabe que a pessoa é brigona, que a pessoa é esquisita. Evita, tá bom, fulano, eu vou te dar um pãozinho que toma, estou te abençoando, não diz, agora deixa eu ir lá que eu estou resolvendo um negocinho. Evita. Entendeu? Porque às vezes tem coisas também que a gente não tem sabedoria. Que você, quando vê que o demônio está usando uma pessoa, você tem que vigiar. Como assim? Você está vendo que não é a pessoa. Você vai orando, jejuando, e você tem que. Você não vai tratar a pessoa mal, mas você também tem que forçar o relacionamento. Você está vendo que o diabo está ali. Vai orando, vai deixando a mão dele. Falar, passar para outra tarde. Pastor, é aquela pessoa que passa perto de mim, eu já perguntei ela, mas ela não quer falar comigo. Eu falo com ela, fulano, bom dia. Irmão, deixa a pessoa quieta, vai orando, só não guarda mágoa no seu coração. Só isso. Mas por que ela não quer falar comigo? Porque ela não está bem, o demônio está usando ela, entendeu? Só não pode usar você. O demônio só não pode usar você, porque se você ficar com raiva, ele vai acabar pulando pro seu lado também. Aí pronto, aí pegou os dois. Entendeu? Jesus já avisou, gente, se eu fosse você, eu pegava esse trechinho aqui do João e li isso aqui em casa. Medita nisso aí. Jesus já falou, eles fazem isso porque não me conhecem. Então não é para você guardar a hora, deixa quieto. Se você fosse do mundo, todo mundo ia te amar. Porque vocês são meu, assim como perseguiram a mim,
Não é que todo mundo vai te odiar, não. Vai ter pessoas que vão te amar, mas não espera ser amado por todo mundo, não. Aqueles que estão em treva, bichinho joga contra você, entendeu? Piadinha, te olha até com cara de nojo. A cara de nojo para você, não tem o que eu fiz. Você não fez nada, irmão. Mas pastora, por que está me olhando com cara de nojo? Você está sujo? Não, então o problema é dela, né? Agora você tem uma cara de nojento, Deus não está fazendo ela ficar assim. Fazer o quê? Vai orando, entendeu? Você não pode mudar a cara dos outros, pode? É igual aquela pessoa que fala assim, eu não vou com a cara de fulano. Claro que não, você vai com a sua cara e ela vai com a cara dela. Como é que eu não vou com a cara do fulano? Ainda bem que você não vai. Já pensou se você viesse para a igreja, nós vamos transplante de cara? Não tem gente que fala assim, eu não vou com a cara de fulano. Glória a Deus, você vai com a sua cara, ela vai com a dela. Está tudo resolvido. Vamos orar então em nome de Jesus? Mãe, Deus abençoe, a paz do Senhor, também te amo, está mandando um abraço para todos apagando dela. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, eu peço, Senhor, Pai, que nessa noite o Senhor me ajudasse essas pessoas que precisam de uma mudança, de uma transformação. Pai, essa pessoa que precisa do Seu socorro, essa pessoa que está caminhando com o Senhor, ela está muito bem, porque o Jairo, quando começou a andar com o Senhor, ele teve bênção maravilhosa na vida dele. Mas o inimigo está tentando impedir, como usou aqueles homens lá para tentar impedir a caminhada deles. Que o Senhor não deixa o demônio usar pessoas para tirar essa pessoa da sua presença, porque o Senhor disse que o Senhor falou na tua palavra que nada, mas nada poderá me separar do seu amor, nem a perseguição, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nada poderá separar a gente do seu amor. Então, Pai, eu estou abençoando essas pessoas para que eles fiquem firmes e o mesmo temor, a mesma santidade, a mesma visão espiritual, a mesma unção que o Senhor me deu. Eu peço que o Senhor ponha no coração dessas pessoas, Pai, que elas possam resistir ao mal de uma tal maneira que eles saiam, que eles fujam dela, que eles sejam para uma labareda de fogo, que o inimigo olhe, não aguente nem ficar perto. Em nome de Jesus, Pai, quando essas pessoas abrirem a boca para falar o que eles têm aprendido aqui na igreja com o Senhor, que quem ouvir venha se converter. Em nome de Jesus, Pai, eu estou abençoando, Senhor, cubra com o teu manto santo, paralisando toda ação do mal e exigindo que saia agora do casamento, sai do casamento, sai da prosperidade, sai dos filhos, sai da família dessa pessoa, sai da saúde agora, vai embora, estou expulsando vocês, vai embora, sai em nome de Jesus e não volta mais. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Espírito Santo de Deus, visita agora a casa dessa pessoa. Oh Pai, visita aquele filho, visita aquele parente, visita a prosperidade dessa pessoa, os sonhos. Oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha fazer tudo novo. É o que nós oramos e agradecemos o Senhor. Estou consagrando esse cálice, pedindo que assim como o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor venha transformar esse cálice num poderosíssimo remédio que vai curar as enfermidades físicas, da alma, do espírito, que vai restaurar a alegria, a paz dessa pessoa, Pai, o ânimo dessa pessoa, em nome de Jesus. E Pai, que o Senhor receba aí os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz que eu honrarei. Cumpra com o teu manto sagrado, Pai. E leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja.
graças a Deus. Pessoal, tome do cálice, em nome de Jesus. Tome do cálice da saúde. E vamos na paz do Senhor, vou estar aqui. E glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Desejo uma boa noite, seus irmãos. E, gente, tem uma mensagem que eu botei hoje no Zap. Eu sei que fala sobre relacionamento de casal. Mas entre irmãos também